Nossa igreja esse ano está buscando cumprir um projeto que já tínhamos desde 2018, que é plantar novas igrejas na nossa cidade de São José dos Pinhais. Numa reunião do conselho esse ano, em fevereiro, nós decidimos fazer uma reavaliação desse projeto e desde então temos nos reunido um grupo de irmãos que já estão comprometidos com esse projeto desde 2018 nos núcleos, para que de fato possamos nos preparar melhor, preparar também líderes e equipes que possam trabalhar e liderar o projeto de plantar igrejas em São José dos Pinhais nesta nova etapa. Então a propósito disso, eu escolhi retomar uma exposição que vimos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos sobre esse tema, o Evangelho que pregamos. À medida em que desejamos nos tornar mais, vamos dizer, agressivos, mais presentes nas regiões onde nós temos os núcleos, nos bairros onde nós temos os núcleos e também aonde nossos irmãos estão trabalhando, é importante que possamos deixar bem claro para as pessoas o Evangelho que pregamos. Eu penso que é importante, não somente importante, eu creio que é urgente para nós essa afirmação do Evangelho, uma tomada de posição bem clara a respeito do Evangelho. E eu penso que é importante porque nós vivemos os nossos dias um fenômeno extraordinário, que é o crescimento da igreja evangélica ou dos evangélicos no nosso país. E isso, com certeza, traz implicações culturais, implicações sociais, implicações econômicas e também implicações espirituais que tem a ver com esse novo cenário religioso no nosso país. Eu vi uma pesquisa, alguns dados publicados numa revista de ampla circulação no nosso país sobre o avanço evangélico no nosso país, e essa pesquisa, esse estudo diz que agora já em 2020 os evangélicos são cerca de 30% no Brasil, e que em 2030 nós seremos 39,6% e a Igreja Católica Apostólica Romana 39,8%, o empate técnico, Vamos ter metade da população servindo a fé cristã através da Igreja Católica Romana e também a outra metade servindo ao Senhor, a fé evangélica, através das igrejas evangélicas. Então, com esse crescimento e as coisas caminhando para esse cenário, eu creio que ao lado disso cresce também uma crise a respeito daquilo que nós entendemos como sendo o Evangelho, que debaixo desse guarda-chuva evangélico, debaixo desse guarda-chuva, ele abriga crenças diferentes, crenças, muitas delas não bíblicas e até crenças pagãs, outras escondem intenções malignas, realmente mundanas, e ainda outras usam e abusam para manipular as pessoas
indefesas, as almas aflitas, usando medo, usando ganância e usando culpa. Então é importante para nós, é uma necessidade para nós, como igreja cristã de tradição reformada, que estamos aqui em São José dos Pinhais anunciando o Evangelho. É importante e necessário que nós esclareçamos muito bem de que Evangelho nós estamos falando. Precisamos deixar bem claro para as pessoas o Evangelho que nós pregamos aqui e que agora desejamos que ele seja conhecido por toda a nossa cidade. Isso porque, então, há muitos evangelhos, como eu disse, né? Debaixo desse guarda-chuva evangélico, existem muitas crenças que, infelizmente, e de modo muito triste, não tem nada a ver com o Evangelho. E essa questão não é uma questão nova, não é uma questão dos nossos dias. Elas, de certa forma, sempre existiram. Já no primeiro século, nos dias apostólicos, havia muitas leituras já do Evangelho, havia uma grande diversidade de interpretação do Evangelho. Pessoas, mesmo nas comunidades recém-formadas, iniciantes, havia uma interpretação diversa do conteúdo do Evangelho. Muitas heresias surgiram, se misturavam com a mensagem do Evangelho. Muitos textos começaram também a circular junto com os textos apostólicos, com as cartas de Paulo, de Pedro, enfim. Só para citar alguns exemplos dessa época, que alguns provavelmente você já ouviu falar. O Evangelho de Tomé é um desses textos. O Evangelho de Maria Madalena é outro desses textos. O Evangelho de Judas, imagine, também é dessa época. Então, de que Evangelho nós estamos falando? De que interpretação do Evangelho nós estamos falando? Do Evangelho segundo a tradição bíblica relatada nos Evangelhos, nos biógrafos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. De que Evangelho estamos falando? Se tem a ver com essa mensagem, esse Evangelho que é pregado por tantas igrejas, comunidades, ministérios independentes, sem vínculo, muitas vezes com nenhuma tradição, nenhum movimento cristão mais histórico, mas isso tudo tem se multiplicado, e desde esses dias, desde essa época apostólica, e nos nossos dias não é diferente. E na medida em que esse movimento evangélico cresce no nosso país e cresce no mundo, então essa diversidade, essa multiplicação de textos e mensagens e pregações vão se multiplicando também, e de maneira de lamentar que muitas vezes não são fiéis àquilo que as Escrituras dizem. Então é importante para nós esclarecer para as pessoas na nossa cidade o Evangelho que pregamos. Agora, para ser coerente, eu tenho que dizer a você que aquilo que nós vamos estar oferecendo a você como resposta a essa questão de que Evangelho nós estamos falando, é também uma interpretação do Evangelho, que eu convido você a examinar, que eu convido você a ter a sua Bíblia, acompanhar, conferir o que realmente a Bíblia diz a respeito disso. Longe de nós
A igreja evangélica de tradição reformada, a igreja presbiteriana, longe de nós a pretensão de sermos os únicos que têm a verdadeira interpretação do Evangelho, que nós temos o monopólio, que nós somos os guardiões da verdadeira mensagem do Evangelho, porque aí já estaríamos chamando para nós uma das características das seitas, que é exatamente essa de alegar ser os únicos defensores da verdade, os únicos detentores da verdade. Eu acho que você já ouviu isso em alguns lugares, né? Alguém que já chegou para você dizer, não, nós somos aqueles que fielmente proclamam o Evangelho, a verdade está conosco, todos os outros estão redondamente enganados. Longe de nós essa pretensão. E a propósito disso, acho tão necessário lembrar, né, que esse tipo de atitude não é saudável, vai até contra aquilo que o próprio apóstolo Paulo falou quando pregava o Evangelho numa cidade. Ele encorajou as pessoas a examinar as Escrituras, e ele reconheceu que esse esforço que aquelas pessoas faziam de examinar as Escrituras era uma atitude nobre, era uma atitude esperada. E sobre isso, uma declaração recente do Papa Francisco, né, enche o coração da gente de tristeza, porque ele, no Comitê da Bíblia do Vaticano, ele diz que somente a sagrada tradição da Igreja Católica Romana está habilitada a interpretar corretamente as Escrituras, palavras literais do Papa Francisco. Então eu acho desnecessário lembrar você que esse tipo de atitude é que gera radicalismos religiosos e tira do povo o direito ao livre exame das Escrituras. Então eu convido você a ver se esse Evangelho que nós vamos apresentar a você enquanto estamos lendo e explicando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos faz sentido para você. Eu insisto para que você examine, para que você tenha a sua Bíblia aí aberta na carta do apóstolo Paulo, conferindo tudo aquilo que nós vamos dizer a partir da mensagem de hoje. Então iniciamos aqui uma série de mensagens sobre o Evangelho que pregamos. Eu quero ler com você então o nosso primeiro texto de hoje, que é Romanos capítulo 1, versos de 1 a 7. Romanos capítulo 1, versos de 1 a 7. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Esse Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Rogamos a Deus que Ele esteja iluminando nossas mentes para entender essa palavra e aplicar as verdades aqui contidas ao nosso coração. O apóstolo Paulo então já vai dizer algumas coisas para nós aqui. Ele diz que o evangelho que ele prega é o evangelho de Deus.
E por que o apóstolo Paulo precisa dizer aqui no verso 1 que o evangelho que ele prega é o evangelho de Deus? Porque naqueles dias havia outros evangélicos, e até porque a palavra evangelho, ela não é uma palavra religiosa, é uma palavra usada naqueles dias para dar boas notícias, para dar boas novas. Não é de origem religiosa. O próprio imperador romano César, ele tinha o seu evangelho. Diga-se que César, o imperador romano, ele era chamado de filho de Deus, ele era chamado de salvador, de ungido, de escolhido dos deuses. Então, quando o Império Romano ocupava uma região, ocupava uma cidade, ocupava uma aldeia, enviava os seus arautos para que proclamassem o evangelho de César, as notícias de César. E que notícias eram essas? Que boas novas eram essas? Esses arautos percorriam as ruas e os lugares onde o Império Romano chegava com essa mensagem: a luz de Roma chegou, César, o imperador, chegou. E essas eram então as boas novas que os arautos de Roma proclamavam. Por isso o apóstolo Paulo precisa dizer que o evangelho que ele anuncia não é o evangelho de César, é o evangelho de Deus. De modo semelhante, irmãos, quando estamos dizendo que viemos a esta cidade anunciar o evangelho, é natural que você também questione. Diante de tantos evangelhos, diante de tantas vozes aqui na nossa cidade, dizendo anunciar o evangelho, de que evangelho vocês estão falando? E essa foi então uma primeira pergunta que fazemos ao texto. Por que Paulo precisa dizer que esse é o evangelho de Deus? Mas uma segunda pergunta que podemos fazer ao texto é: de que trata então esse evangelho de Deus? E o apóstolo Paulo vai responder: trata o evangelho que Deus, no passado, prometeu por meio de seus profetas nas sagradas Escrituras. É desse evangelho que trata a mensagem. Esse é o conteúdo que trata o evangelho de Deus. Então é importante que o apóstolo Paulo tenha dito que esse evangelho é o mesmo que Deus prometeu por meio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. Esse evangelho não é agora anunciado como uma novidade que Jesus traz. Esse evangelho vem sendo anunciado desde os tempos mais antigos. Os profetas anunciavam esse evangelho. Ele está lá pré-anunciado já no Velho Testamento. A mensagem da salvação pela graça, a mensagem do evangelho de que Deus enviaria o seu ungido, aquele que iria levar o pecado do povo. Essa mensagem já era anunciada por meio dos profetas. Então essas escrituras sagradas fazem referência ao que nós chamamos hoje de Velho Testamento. Esse evangelho já estava sendo prometido, já estava sendo anunciado lá no Velho Testamento, e agora em Jesus ele é cumprido plenamente. E eu acho muito triste de que muitas vezes esse evangelho é apresentado como sendo uma novidade que Jesus traz. Essa semana eu estava ouvindo um pastor conhecidíssimo lá na cidade de Curitiba, dizendo que o evangelho, ele veio e foi anunciado a partir de Jesus, que a igreja no que anuncia e proclama o evangelho, ela tem lugar, ela começa a existir somente a partir de Jesus. Um grande erro teológico, porque na verdade a igreja de Jesus já está lá contida desde os dias do Velho Testamento, desde
Gênesis, esse evangelho já está sendo anunciado, já está sendo preparado, já está sendo prometido. Mas você vai ouvir pessoas dizendo que não, que a igreja existe a partir de Jesus, que o evangelho existe a partir de Jesus e que nós não devemos pregar o evangelho à luz do Velho Testamento. Mas o que Paulo está dizendo é que esse evangelho que ele anuncia, evangelho que Deus anuncia, vem lá desde o passado. Esse evangelho foi prometido por meio dos seus profetas, os profetas de Deus, nas Sagradas Escrituras. E para nós, e para o apóstolo Paulo, as Sagradas Escrituras aqui é o Velho Testamento, é Moisés, os profetas, é a lei e os profetas, que nós entendemos hoje como sendo a Bíblia hebraica ou o Velho Testamento. E de que trata então esse evangelho? Trata também, diz Paulo, diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Como entender Jesus se nós não entendemos toda a história da redenção, de como Deus preparou essa redenção, de como Deus preparou o anúncio desse evangelho? Como diz Paulo aqui, nós anunciamos, falamos um evangelho que diz respeito a Jesus, ao Filho de Deus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E essa é uma declaração bem clara a respeito da humanidade de Jesus. Se nós não considerarmos essa história, essa origem de Jesus humana, desde lá o Velho Testamento, desde a história da redenção, nós vamos ter dificuldade para aceitar Jesus como sendo ser humano. Vamos ter dificuldade para aceitar a humanidade de Jesus. De que trata esse evangelho? Paulo vai dizer que esse evangelho trata de Jesus não apenas como homem, como descendente de Davi, mas também como filho de Deus. Ele, diz Paulo, foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Agora o apóstolo Paulo está falando não apenas do homem Jesus, mas ele está falando do Filho de Deus que venceu a morte e ressuscitou. É importante entender essa expressão Filho de Deus quando ela é aplicada à pessoa de Jesus. Essa expressão sugere pelo menos duas coisas. Primeiro, Filho de Deus, com referência ao fato de que Jesus é o que nós consideramos e assim cremos a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então esse Jesus é Filho de Deus, que todos os cristãos afirmaram e assim creram depois, e a partir de uma discussão que foi gerada sobre essa natureza e a identidade de Jesus, no final se assume que Jesus de fato é Deus encarnado, Deus feito homem, Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem, homem perfeito, perfeito de Deus. E por ser Deus eterno, Criador de todas as coisas, João vai escrever: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A segunda coisa que a expressão Filho de Deus quer dizer para nós é que Jesus é o primeiro de um tipo de ser humano que até então não se tinha visto na história da humanidade. Jesus é o primeiro Filho de Deus, é o primeiro de uma espécie de ser humano que pode ser chamado de fato Filho de Deus, porque ele é identificado como o último Adão e é identificado também como o segundo homem.
Um texto importante para a nossa compreensão, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 45 a 49, onde Paulo escreveu: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão, Jesus, é espírito vivificante. O primeiro homem, Adão, formado do pó da terra, é terreno, mas o segundo homem, referindo-se a Jesus, é do céu. E como foi o homem terreno, assim também os demais são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então Jesus, sendo Deus, Ele encarna, Ele torna-se homem, torna-se humano, torna-se como um de nós e traz para si tudo que faz parte dessa condição humana. E qual é o fator mais preponderante nessa condição humana? Qual é o maior ônus da condição humana? É a morte. Jesus então torna-se humano e assume esse ônus que é a morte. Ele morre. E por que a morte é um ônus para nós como seres humanos? O apóstolo Paulo explica para nós que a morte é o salário do pecado. E uma vez que todos os seres humanos pecaram, então todos os seres humanos são mortais, todos. Romanos capítulo 3. E quando foi que nós pecamos? Quando foi que nós nos tornamos mortais? O apóstolo Paulo explica para nós também aqui em Romanos capítulo 5, quando diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Quem é esse homem através do qual o pecado entrou no mundo? É Adão. Deus cria o ser humano, Deus cria este homem que vai chamar-se Adão e diz a ele: Adão, se você escolher viver independente de mim, se você escolher viver desprezando um relacionamento pessoal comigo, se você escolher viver a sua vida como um ser autônomo, sem vida derivada do seu Criador, vida derivada de mim, tenho de dizer para você que isso não vai ser possível. Você precisa estar ligado a mim para que você possa ter vida divina, para que você possa viver a sua vida. Adão precisa da minha vida em você, porque uma vez que você desliga-se de mim, você vai estar se desligando da vida, e uma vida desligada de mim acaba. Você precisa continuar ligado a mim para ter vida. E Adão, esse ser humano, faz o quê? Ele olha para Deus, volta-se para Deus e diz: eu não preciso de Deus para viver. É como se Adão dissesse: eu sou, mas eu me basto, eu dou conta da minha vida, não preciso de Deus me dizendo o que eu devo ou não fazer, tudo que existe sou eu. Aí talvez você diga para mim assim: mas pastor, olha, Deus é tudo para mim, pastor. Eu pergunto para você: será mesmo? Se você descobrisse que Deus não existe, que diferença isso faria na sua vida? Se descobríssemos que Deus realmente não existe, que diferença isso faria na vida de todos nós? As Escrituras Sagradas vão dizer que se tudo existe, é porque deve a sua existência
e a sua continuidade a um Deus que criou e que sustenta todas as coisas. Se nós descobríssemos que Deus realmente não existe, então eu não existiria, eu deixaria de existir. Esse mundo, esse universo deixaria de existir, porque tudo que existe foi criado por esse Deus. Esse mundo, ele não está à deriva, por mais que eu e você, olhando para esse mundo, fiquemos perplexos com tantas coisas, mas nós cremos, e porque Deus existe, Ele criou, Ele sustenta, Ele está presente nesse mundo, Ele desencadeou, Ele deu partida, um plano quando o homem voltou-se contra Ele, virou as costas para Ele. Deus desencadeou um plano, um projeto que nós conhecemos como a história da salvação, que vem desde lá, narrada desde o livro de Gênesis, passando por todo o Velho Testamento, chegando até Jesus como cumprimento dessa história, mas que ainda eventos importantes estão ainda nos aguardando no futuro. Então, como parte dessa história, como parte desse plano redentor, vem Jesus. Jesus vem e se torna como um de nós, a semelhança de Adão, como o último Adão, como escreveu Paulo. Ele reúne em si mesmo tudo aquilo que é de Adão, assume esse ônus da morte, e ele morre, mas ressuscita, volta da morte, vitorioso sobre a morte. E como isso foi possível, né? E esses fatos que nós estamos lembrando nesses dias de Páscoa. O apóstolo Paulo explicou isso lá em Atos capítulo 2, que ele diz que era impossível que a morte retivesse Jesus morto, porque a morte é o salário do pecado, a morte é a consequência de estar desligado de Deus, mas Jesus em nenhum momento esteve desligado do Pai. Portanto, a morte não pôde reter Jesus. Jesus não é retido pela morte, porque ele não tem pecado. Ele vive toda a sua vida, como diz o texto de Romanos 1, que eu acabei de ler, que está servindo para a nossa reflexão nessa palavra. O texto diz que ele viveu todos os dias da sua vida segundo o espírito de santidade. Jesus não foi impuro, a sua relação com Deus, com o Pai, não foi maculada pelo pecado. Não houve em Jesus nenhuma atitude de rebelião em relação ao Pai. Pelo contrário, a atitude de Jesus, a vida de Jesus, sempre foi uma atitude de submissão absoluta à vontade do Pai. A minha carne, a minha comida, diz ele, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, escreveu João capítulo 4. E também ainda em João ele diz: a verdade, em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Esse foi a atitude de Jesus o tempo todo, em total e absoluta relação, intimidade com o Pai, obedecendo o Pai, ouvindo o Pai, não dando um passo que fosse sem antes ouvir o Pai, sem antes conhecer a vontade do Pai, como ele vai dizer no final, lá no Getsêmani: não seja o que eu quero, não seja a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. E porque Jesus viveu assim, então
porque Jesus o tempo todo orava assim, ele de fato pôde vencer a morte. Mas finalmente uma terceira pergunta que cabe para nós aqui dentro dessa reflexão do texto que nós estamos lendo: o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com você? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Evangelho nos chama para um novo... Acho que coloquei de novo, estava caindo o microfone. Ok. O que o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui, irmãos, sobre o que esse texto, o que esse Evangelho, o que todas essas verdades que Paulo está dizendo tem a ver comigo, tem a ver com você. O apóstolo Paulo está dizendo que esse Evangelho, ele nos chama para uma vida de santidade também, para uma atitude de rendição. Será que desliguei? Para uma atitude de entrega absoluta e total a Deus. Diferentemente de Adão, o Evangelho leva a mim, leva a você a dizer: eu sei que não é possível existir afastado, separado de Deus. Eu me rendo a Deus, eu quero viver em atitude de santidade, eu quero viver rendido a Deus, eu quero viver em obediência a Deus, obedecer a sua vontade, experimentar plenamente a sua vontade na minha vida. A Bíblia diz que Deus fez o ser humano do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. E quando ele se tornou alma vivente, ele se achou tão extraordinário que ele pensou que podia ir embora, que ele podia dar as costas para Deus. Mas Deus diz: Adão, diz para mim, diz para você, você é a alma vivente. Se você for embora, você vai morrer. E é a esse ser humano, que é um barro que anda, eu e você, que ainda acha que pode, mas não pode. E é porque eu e você não podemos, é que existe o Evangelho, esse Evangelho do qual o apóstolo Paulo nos fala e convida a mim e a você, dizendo: eu tenho um chamado para você. É isso que diz o texto que nós lemos. E o chamado é para que pertençamos a Jesus, que sejamos da mesma espécie de Jesus, que sejamos conforme Jesus. Ele é o segundo homem, ele é o primeiro de uma nova geração, que eu e você somos chamados a participar também. Por meio do Evangelho, muitos, desde os tempos mais antigos até hoje, já receberam graça por amor do nome de Jesus, para viver uma vida de obediência num mundo marcado pela rebeldia, num mundo marcado por total desprezo a Deus. Isso não deve surpreender a mim, não deve surpreender a você. Mas esse chamado então é estendido a mim e a você. Verso 5, por meio dele, por meio de Deus, viemos a receber graça e apostolado por amor do nome de Jesus, para a obediência da fé entre todos os gentios, para a obediência da fé entre todos aqueles que desprezam a Deus, todos aqueles que estão em rebeldia contra Deus. É nesse mundo que eu e você somos chamados a viver. E verso 6, entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. Nós não nos pertencemos mais. A compreensão plena do Evangelho significa entender que eu não me pertenço mais. Não é a minha vontade que conta, é a vontade
de Jesus. Eu agora passo a pertencer a um outro alguém, eu passo a pertencer a Jesus. É esse evangelho que faz a mim, que faz a você, nos ajoelharmos e dizer: Jesus, faz de mim um ser humano de verdade, para que um dia alguém olhe para mim e diga: eis aí um filho de Deus, eis aí um filho de Deus. De que evangelho estamos falando? Estamos falando do evangelho que é Cristo em nós, que é Cristo vivendo a sua vida em nós, que é Cristo fazendo suas obras através de nós. C.S. Lewis, que foi professor nas universidades famosas de Oxford e Cambridge, lá na Inglaterra, um teólogo, escritor, romancista, autor da série As Crônicas de Nárnia, ele expressou isso de modo maravilhoso. Ele diz assim: Deus tornou-se homem, não simplesmente para produzir homens melhores da antiga espécie, mas para produzir uma nova espécie de homens. Essa é a nossa conversa. É como nós, seres humanos, somos chamados por Deus para vencermos a morte, atravessarmos esse vale tenebroso chamado morte e chegarmos do outro lado, vitoriosos sobre a morte, porque Cristo vive em nós, porque Ele deu sua vida por nós, Ele vive em nós, Ele faz suas obras através de nós, e nós pertencemos agora a Ele. Aonde Ele está, onde Ele estiver, nós estamos também. Como Ele disse: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Este é o evangelho que queremos seja conhecido em toda a nossa cidade de São José dos Pinhais, do qual nós não nos envergonhamos. Amém.